Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Nós vamos conversar hoje um pouco a respeito dessa bomba, digamos assim, que explodiu, na verdade. Ela demorou muito para explodir. Nós vamos conversar sobre a Operação Carne Fraca, ou deveria ser Carne Podre, talvez fosse um nome mais interessante e que fizesse mais jus à verdade. Porque a carne não é fraca, na verdade. A carne, ela é podre, ela é velha, maltratada no frigorífico e depois chega à mesa na mesa do brasileiro. E se fosse na mesa do brasileiro só, estaria muito bom, né? Não é só na mesa do brasileiro. O Brasil, ele é o maior exportador de carne bovina do mundo. Ele é o segundo maior exportador de carne de frango e é um dos grandes exportadores também de carne suína. Muitos países, eles compram a carne brasileira. E seja muito bem-vinda, Wélida, obrigado. Compartilhe lá com aqueles seus poucos amigos, seus quase 1 milhão de amigos na sua página. Vai ser ótimo se nós tivermos bastante gente aqui, porque nós queremos conversar sobre um assunto muito sério. Essa operação hoje, na verdade, ela simplesmente deflagrou aquilo que nós já sabíamos há muito tempo. Seja bem-vinda, Maricele, obrigado pela presença. Nós sabemos que a qualidade da carne no Brasil, ela nunca foi boa, mas sempre foi mascarada. Olá, Eliane, tudo bom? Que saudade! A Eliane foi uma paciente que nós tivemos quando morávamos em Maringá, uma grande amiga que nós fizemos, e que tivemos a oportunidade de acompanhar durante um período também o seu processo de mudança corporal. Seja bem-vinda, Eliane, obrigado pela sua presença. Eu quero passar para vocês algumas informações extremamente importantes a respeito de qualidade de carne, porque quando nós falamos de qualidade, imagina-se de que o produto seja saudável. Para quem não sabe, eu sou nutricionista. Durante 10 anos antes de fazer a faculdade de nutrição. Boa noite, Pedro, seja bem-vindo. Helenauti, também Nascimento. Lissandra, muito prazer, que bom que você está aqui, Lissandra. O Rui está aí contigo também? Durante 10 anos da minha vida, eu trabalhei com qualidade de carne. Eu sou formado em zootecnia pela Universidade Estadual de Maringá. A Universidade Estadual de Maringá tem o terceiro melhor curso de zootecnia do Brasil. E nós sabemos que estudar é muito bom. Oi, Ezequiela, de Brasília, que bom que você está por aqui também. Estudar é muito bom, só que às vezes o estudo te mostra algumas coisas que você não gostaria de saber, E quando a gente estuda qualidade de carne, a gente acaba muitas vezes tendo a seguinte conclusão: qualidade faz parte do título que eu estava desenvolvendo, que eu estava estudando para ter, faz parte também do rótulo do produto, mas nem sempre do produto. Então, nós temos uma preocupação muito grande com relação à qualidade de carne. Eu fiz a faculdade, foram 5 anos integrais de zootecnia. Depois eu fiz 1 ano de mestrado, 2 anos de especialização, eu sou especialista em carne. E fiz 1 ano de mestrado em qualidade de carne. E acabei desistindo do mestrado porque ao estudar a qualidade de carne, eu acabei descobrindo que qualidade faria parte do meu título, mas não faria parte do produto que eu estava estudando. Abandonei o mestrado e fui fazer a faculdade de nutrição. Eu amo nutrição. Antes eu trabalhava com nutrição animal quando zootecnista e agora eu trabalho com nutrição humana. Mas a minha vida toda foi dedicada a estudar nutrição. Pessoal, compartilha aí com seus amigos aí do Facebook para que a gente tenha bastante gente assistindo isso e entendendo os motivos pelo qual nós temos que ter uma grande preocupação com relação a este produto que hoje foi revelado, que tem trazido muito malefício para as pessoas em virtude da sua qualidade. Eu visitava muita fazenda na época da zootecnia. Nós íamos visitar as fazendas e eu comecei a perceber algo e isso começou a me incomodar demais. Quando eu estava no terceiro ano da faculdade de zootecnia,
nós visitando fazendas, nós começamos a perceber, tanto eu quanto os outros alunos, né, da faculdade de zootecnia, de que os produtores não comiam o que eles produziam. Eles não comiam o que produziam. Eu vi muitas granjas com 18 mil frangos, 3 barracões de 6 mil cada um, e um galinheiro próximo da casa do dono desses 18 mil frangos. É muito frango, né? E eu perguntei para ele um dia, eu falei, olha, poderia te fazer uma pergunta? Ele, sim, pode fazer a pergunta. Ele disse o seguinte, oi Suziane, seja bem-vinda, que legal você por aqui também. Tá sozinha ou o maridão tá por aí também? Vai ser um prazer a gente ter esse bate-papo agora. E eu perguntei para ele assim, eu falei, olha, você tem 3 barracões, 18 mil frangos, carne fresca, né, que você pode comer, carne de 42 dias, era o tempo que se levava na época para você conseguir fazer o abate de um frango. Hoje já consegue fazer até com menos tempo, tem um outro sistema hoje de criação, onde você abate o frango pesando 1,1 kg e isso você atinge com 21 dias. É chamado de mini frango e praticamente toda essa produção ela é exportada para a Arábia Saudita. Na Arábia Saudita eles têm o costume de na mesa comer um franguinho desse por pessoa. Então cada pessoa da família come um frango de 1,1 kg durante a sua refeição. Não dá 1,1 kg de rendimento de carcaça, esse é o peso do animal vivo. Aí depois você tem o rendimento de carcaça, mais um franguinho desse por pessoa por refeição na Arábia Saudita. Olá Francisco, tudo bom? Como é que anda Brasília por aí? Só bomba estourando por aí, hein, meu amigo? A coisa não tá fácil, não. Oi, Grazi, seja bem-vinda também. Compartilhe com os amigos, pessoal. Vamos encher essa live aqui, porque hoje nós precisamos conversar sobre um assunto sério. E eu perguntei, então, para esse produtor de frango por que ele não comia o frango que ele produzia. Ele tinha um galinheiro comendo carne de frango duro, né? 6 meses para você conseguir. Oi, Kenny, seja bem-vinda. 6 meses para você conseguir abater um frango no sistema artesanal de criação. E aconteceu o seguinte, ele não me respondeu, simplesmente não respondeu a pergunta e me fez uma outra pergunta. Ele disse assim, em que ano da faculdade que você está? Eu disse a ele que eu estava no 3º ano da faculdade, de zootecnia, né? E ele então me perguntou assim, você ainda não teve as disciplinas específicas, né? Eu falei, não, ainda não, por quê? Ele falou, não, porque depois você vai entender por que eu não como essa carne, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, aquilo ficou martelando e me incomodando, sinceramente me incomodou muito, né? Mas como eu não tinha ainda um conhecimento teórico sobre como era criado o animal, aquilo acabou caindo no esquecimento. Fiz o 4º ano da faculdade, fiz o 5º ano da faculdade, me formei, estava fazendo mestrado em qualidade de carne, essa era a minha especialização que eu estava trabalhando. E um dia eu me lembrei dessa pergunta e comecei a refletir sobre alguns aspectos importantes no sistema de criação. E naquele dia eu tive a compreensão do porquê aquele produtor de frango não comia o produto que ele produzia. Seja bem-vindo, Jauri. E quando eu cheguei a essa conclusão, para mim começou a ficar um problema muito sério continuar comendo aquele produto. Não só a carne de frango, quanto o peixe e também a carne bovina, suína eu já não comia. E começou a ficar muito incoerente, porque eu sabia como era produzido aquela carne. Hoje nós estamos com um problema muito maior, porque nós não estamos falando só de como ela é produzida, mas nós estamos falando de como ela é abatida, como essa carne chega até o consumidor. E a gente sabe que aí a coisa ela fica muito pior. Seja bem-vinda, Ruth, Andressa, Ellen. Que bom que vocês estão por aqui, compartilhe com os amigos. Vamos encher a live. Precisamos de pessoas porque elas precisam ser alertadas. O que aconteceu hoje é algo que, infelizmente, eu já tinha esse conhecimento há muito tempo, só que o alcance das minhas palavras não chegam aonde a mídia consegue chegar quando algo explode, né? E aí a coisa fica feia. Então, para mim ficou incoerente continuar comendo um produto que eu sabia como era produzido.
Mas como ele é produzido? Vamos conversar um pouco então sobre o sistema de produção da carne primeiro e depois falamos sobre esse sistema de processamento, o abate. Vamos conversar sobre isso. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: nós vivemos num mundo onde as pessoas, infelizmente, ainda passam fome. Hoje morre-se muito mais gente em decorrência da obesidade do que em decorrência da desnutrição. Mas em muitas regiões do mundo, pessoas passam fome, inclusive no Brasil. Eu tive a triste oportunidade, triste eu digo porque eu vi uma realidade muito triste, que são pessoas passando fome no Nordeste. No Paraná também tem regiões muito pobres. Eu sou paranaense e também existem regiões muito pobres, mas infelizmente o Nordeste ele é mais acometido pela falta de... As pessoas passam fome em determinadas regiões por conta da seca. Mas eu gostaria de trazer uma notícia para você. Para você conseguir produzir uma caloria de origem animal, dependendo do animal, você vai ter que investir uma grande quantidade de calorias vegetais. Como assim? Para eu conseguir produzir uma caloria de frango, eu preciso investir 5 calorias de origem vegetal. Ou seja, se eu não produzisse frango e fosse somente produzir vegetais, eu conseguiria ter 5 vezes mais alimento na praça para alimentar a população faminta. Mas se ao invés de criar frango, eu sou um criador de suíno, um exemplo, eu precisaria investir 7 calorias de origem vegetal para ter o retorno de 1 caloria. Você nunca colocaria o seu dinheiro num investimento onde você investiria, por exemplo, R$ 700 e no final de um determinado período você recebesse R$ 100 em troca. É uma conta burra, é uma conta sem noção, sem nexo. Mas é isso que acontece quando nós produzimos produtos de origem animal, carne. É dessa forma. 5 calorias para você ter 1 caloria de retorno se for aves, 7 calorias para você ter 1 caloria de retorno se for suíno e 11 calorias para você ter 1 caloria de retorno se for bovino. Ou seja, 11 calorias investidas para ter 1 caloria em troca. É como se você investisse R$ 1.100 e recebesse somente R$ 110 ao final de 3 anos e meio, que é mais ou menos o tempo que se leva para abater um bovino hoje no Brasil. É uma conta extremamente burra. Falta alimento no mundo justamente porque se investe muito na produção de carne e de derivados, né, de origem animal. Nós poderíamos matar a fome dessas pessoas ao redor do mundo se investíssemos todos os nossos recursos na produção de alimentos de origem vegetal. Além disso, devemos lembrar o seguinte: quando estamos produzindo os produtos de origem animal, nós estamos poluindo muito mais o ambiente. Estamos contribuindo para a degradação da camada de ozônio. O que mais degrada a camada de ozônio hoje não é a população humana, não são as fábricas, mas são os animais. Os animais são os que mais degradam a camada de ozônio. Os animais, principalmente os ruminantes, que entraria nessa classificação então os bovinos, os ovinos, os caprinos, que são os mais criados ao redor do mundo, eles ruminam o alimento dentro dos 3 primeiros compartimentos do estômago dele, que é o retículo, o rúmen e o omaso. Nesse processo de ruminação, nesse processo de fermentação, o animal ele vai produzir muitos gases através das bactérias fermentativas que ele tem no estômago. E ele vai, então, eliminar esses gases através da eructação, ou seja, do arroto. E esse gás metano, que é produzido, então, no estômago desses animais, contribui para a destruição da camada de ozônio. Ainda devemos levar em consideração que, quando você está produzindo um animal, você tem uma grande concentração de nitrogênio que é despejado no meio ambiente através do processo de defecação. Quando o animal defeca, ele está contaminando o solo com nitrogênio. Nos Estados Unidos, para vocês terem uma noção, tem algumas regiões onde não tem a menor possibilidade de produzir produtos de origem vegetal, porque a contaminação do solo com nitrogênio é tão grande
que você deixou o solo infértil, ele é improdutivo, ele não produz. Wagner, seja bem-vindo, Flávia também seja bem-vindo. É um grande prazer recebê-los aqui nessa live. Então você tem alguns problemas, vamos citar. Primeiro, a qualidade do produto antes do seu processamento, ainda da morte do animal e do processamento, ela já é muito duvidosa, é muito complicada. Depois, você investe muitas calorias vegetais para receber um retorno de calorias de origem animal muito pequeno. Então, quer dizer, muitas pessoas no mundo poderiam ser alimentadas se nós não investíssemos na produção desses animais. Terceiro, vamos agora para o abate do animal. O processo de abate gera muito sofrimento para o animal. Se você olha, por exemplo, como acontece o abate de um bovino, isso traz um sentimento muito grande, sabe, de angústia quando você vê isso acontecendo. A primeira coisa que acontece, os animais eles chegam e ficam dentro de locais onde eles não têm acesso nem à água, nem à comida. Boa noite, Viviane. Boa noite também, Rosilene. Um prazer recebê-las. Nós temos então, Adriana também seja bem-vinda. Nós temos então esses animais sendo colocados em locais onde eles não têm acesso à água nem à comida 24 horas antes do seu abate, para que ele esteja com seu estômago vazio e para que ele também esteja, né, com um processo já de desidratação instalado, porque esse processo de desidratação faz com que quando ele for pesado, o peso dê menor e o frigorífico então acabe pagando um valor menor para o pecuarista, para aquele que produziu o animal. Então ainda quem produz ainda acaba tendo prejuízo por conta dessas práticas inadequadas que são cometidas pelos frigoríficos. Regiane, boa noite, seja bem-vinda. Depois que o animal ficou em 24 horas em jejum alimentar e também hídrico, ele vai entrar por um corredor, se encaminhando então agora para o abate. Nesse corredor, quando ele entra, ele sente o cheiro de sangue, né? Helber, seja bem-vindo. Thelma também, seja muito bem-vinda. Quando ele sente o cheiro de sangue, ele tenta voltar. Ele quer voltar porque ele sabe que ali são os seus últimos momentos de vida. E quando ele tenta voltar, algumas pessoas que trabalham ali no frigorífico, então, pegam algumas lanças, um pedaço de pau com uma ponta bem afiada. Luiz, seja bem-vindo. E aí ele começa a cutucar esse animal. Ele fere o animal. Dilma também, seja bem-vinda. Gabriela também. Quando você cutuca, oi Roseli, tudo bom? Avisa lá para o Raul que nós estamos por aqui, ele deve estar dormindo nesse horário, mas eu precisava fazer essa live hoje. E eles começam a cutucar o animal para que ele continue prosseguindo o seu caminho de entrar então na linha de abate. Quando o animal chega na linha de abate, a primeira coisa que acontece, eles fazem um processo de insensibilização com esse animal. Essa insensibilização ela é feita com uma pistola de ar pneumático, onde eles colocam um êmbolo de metal que vai entrar assim na fronte do animal. Esse osso que nós temos aqui chama frontal, né? Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Tem muito desejo de me tornar vegetariana. Um passo de cada vez, Raquel, e com certeza você vai conseguir. Se precisar de orientação, acompanhe a fanpage que nós sempre estamos postando ali receitas e também orientações, tá? Efigênio, seja muito bem-vindo. Roseli também, seja bem-vinda. Compartilhe com seus amigos, mais uma vez, eu insisto. Ivani também, né? Seja muito bem-vinda. Quero saber tudo, Ivani? Vai saber tudo hoje. Nós vamos falar tudo de carne. E vocês vão descobrir porque eu sou zootecnista, eu tenho 10 anos de experiência na produção de carne e eu sou vegetariano. E eu vou dizer para vocês hoje o porquê eu me tornei vegetariano. E aí nós temos um problema que esse animal, então, ele tem um sofrimento muito grande, porque quando você coloca essa pistola de ar pneumático na fronte do animal, ele vai ficar insensibilizado, ele vai continuar vivo, só que ele fica atordoado. E quando ele fica atordoado, ele então vai ser degolado, né? Nós estamos falando de bovino, que o principal problema hoje da carne fraca, né, que foi essa operação da Polícia Federal, é justamente com relação aos bovinos, né? E aí nós temos então o animal sendo degolado, e assim que ele foi degolado, eles passam um gancho pelo pé desse animal, e aí ele vai ser pendurado, né? Ele vai ser pendurado e degolado. Quando ele é pendurado e degolado, o sangue começa a escorrer, mas o animal ainda está vivo. E eles começam então a retirar o couro do animal.
Com ele vivo, eles começam a fazer a retirada do couro do animal. Depois eles começam a retirar alguns órgãos e o animal, então, ele morre. Eles dividem a meia carcaça e continua todo o processo do abate. O animal, ele vai ser, então, agora dividido em cortes. Quando dividido em cortes, isso vai ser encaminhado depois para a venda do consumidor. Mas vejamos a seguinte questão. Eu já assisti muito ao abate na minha vida. E em alguns abates, a gente via o pessoal que trabalhava no frigorífico, né, separando as carcaças, e quando separava a carcaça, em algum momento eu vi ele usando uma faca e retirando uma bola de carne de algumas peças. E eu ficava pensando, mas por que ele está fazendo aquilo? Porque o ângulo que eu estava não me permitia ver direito. Mas depois eu acabei mudando de posição e eu percebi que o que ele estava retirando daquela carne eram tumores, né? Os animais muitas vezes eles têm câncer, têm tumor na sua musculatura. E eles retiram simplesmente o tumor da carne e aquela carne vai ser utilizada para fazer embutidos. E eu, quando questionei, perguntei e ele falou que aquilo ia para embutido, eu falei assim, bom, agora eu continuo comendo carne, mas eu não como nunca mais embutido. E aí eu parei de comer os embutidos. Foi o primeiro passo para me tornar vegetariano depois. Mas olha que coisa interessante. Quando você olha para a legislação americana, o americano, Leandro Lauro, seja muito bem-vindo também. Carlos, seja bem-vindo. Prazer recebê-los por aqui. Quando você olha para a legislação americana, você tem uma lei que reza o seguinte. Para você fazer um lote de hambúrguer, então vai sair muito hambúrguer dali, você pode usar a carne de até 100 animais. Então você tem a carne de 100 animais, que é toda ela triturada, e depois você vai fazer um hambúrguer daquela quantidade de animais. Então quando você come um hambúrguer de carne bovina, se for nos Estados Unidos, você pode estar comendo pedaços ali de até 100 animais. No Brasil não tem essa lei. Ou seja, no Brasil você pode estar misturando carne de um monte de animal. E aí você acaba misturando aquela carne de onde foi retirado aquele tumor, junto com outro pedaço de carne, vai tudo para a linha de produção e isso tudo vai virar depois hambúrguer, mortadela, salsicha, linguiça e esse tipo de tranqueirada só. Mas aí você precisa entender o seguinte. Essa carne que vai para embutido, e hoje o maior problema da carne fraca foi falado justamente com relação à carne que era reembalada, mas principalmente também com relação à carne de embutido. Luciane, seja bem-vinda. Ana, seja muito bem-vinda. Prazer receber vocês por aqui. Hoje falou muito de embutido nessa operação da Polícia Federal. Quando você pensa em embutido, você ainda precisa lembrar o seguinte. O embutido não é feito com carne nobre, ou seja, não existe hambúrguer de filé mignon. Não existe hambúrguer feito de coxão mole. Existe hambúrguer feito de CMS. O que é CMS? Eu nunca ouvi falar de CMS na minha vida, você pode estar pensando, né? CMS chama-se carne mecanicamente separada. Mas o que é isso? São as aparas, aquelas carnes que ficaram grudadas nos ossos do animal, são restos de gordura, são pedaços de carne que eram imprópria para o consumo, porque você não vai colocar uma carne aonde você tirou uma bola de um tumor, né, numa prateleira. Imagina lá uma peça exposta, um colchão mole exposto lá na prateleira, na vitrine, e aí você vê um buraco e pergunta para o açougueiro, mas que buraco é esse? Não, não é nada não, é que tinha um tumor aí, a gente tirou, mas não tem problema nenhum. Ninguém vai colocar essa carne no comércio para ser vendida, ela vai virar embutido. E aí então, Kelly, seja bem-vinda, Alexandre também seja muito bem-vinda, Dalva, seja bem-vindo, Luciene, vamos conversar aqui, muito bom, não é só seu prazer escutar não, Luciene, é um prazer ter todos vocês aqui. Agradeço porque vocês estão dedicando um tempo para que nós possamos entender um pouco a respeito da qualidade de carne e a respeito do problema que nós tivemos hoje. Então você tem os embutidos sendo preparados. Como essa carne ela já não é de boa procedência, a validade dessa carne ela é muito curta. E por ser curta essa validade de carne, eles vão adicionar ou nitrito ou nitrato. Esses compostos eles vão manter a coloração da carne, vão aumentar o tempo de prateleira dessa carne, mas esses compostos eles são cancerígenos. Vocês devem ter ouvido falar alguns meses atrás, no ano passado,
quando saiu uma pesquisa mostrando que o embutido, dentre as carnes, era o que mais causava câncer. Isso não quer dizer que as outras não causam, mas o embutido é pior ainda, né? O embutido é pior, né? A carne de frango, Luiz, eu vou dizer para você que a carne de frango tem uma qualidade ainda pior do que a carne bovina. Se hoje eu fosse fazer uma classificação, a pior carne que nós temos hoje no mercado é o peixe. Peixe é a pior carne. Por incrível que pareça, né? As pessoas, quando vão virar vegetariana ou reduzem o consumo de carne, começam reduzindo a vermelha, depois tira o frango e fica o peixe. Mas o peixe é a pior qualidade hoje. E daqui a pouco eu posso explicar isso para vocês. A segunda pior, eu colocaria a carne de frango. Carne de frango. E a terceira pior, a bovina. A bovina. E a carne suína, eu não classificaria ela como sendo nem boa nem ruim, porque a própria Bíblia já diz que ela é imprópria para o consumo. E eu não tenho como dizer que a carne suína é boa, então, se na Bíblia está escrito que ela é imprópria para o consumo. É claro que quem não é cristão, quem não é religioso, acha uma loucura da minha parte, talvez um fanatismo, se você não é cristão, se você não é religioso. Mas em Levíticos, capítulo 11, fala a respeito da carne suína. Então, eu nem a consideraria como uma carne própria para consumo, pensando na questão da orientação bíblica, tá? Mas depois você tem os embutidos, então, com uma grande quantidade de nitrito e nitrato, extremamente cancerígenos, né? Isso é um problema. Mas quando aquela carne que você olha e vê na vitrine do supermercado, de um açougue, ela está vermelhinha, bonitinha, você pensa, nossa, essa carne deve estar uma delícia. Vou te contar uma coisa interessante que talvez você não saiba. A carne, a coloração da carne depende da presença do oxigênio. Você tendo ali, por exemplo, aquela carne escura, marrom, é porque a hemoglobina, que é uma proteína responsável pelo transporte de oxigênio, quando ela perde o oxigênio, ela recebe o nome de meta-hemoglobina. A meta-hemoglobina, ela é marrom, ela é escura, ela dá essa coloração escura para a carne. E ninguém compraria uma carne escura, marrom, feia, com aspecto de carne podre, porque é isso mesmo que tem acontecido com ela, ela está no estágio de putrefação. Você não compra. Então, o que eles fazem? Eles vão lá e tiram uma fatiazinha bem fininha. E quando eles tiram aquela fatia bem fininha, a hemoglobina que está ainda naquela carne com o oxigênio, chamada de oxihemoglobina, deixa a carne com uma coloração vermelha. E aí você vai e borrifa ali também, né, um pouco de nitrito ou nitrato, para que mantenha, fixe aquela coloração. Outras pessoas, por exemplo, falam assim, ah, não, mas eu não gosto de comprar essa carne que está ali exposta no açougue, ou que está naquelas prateleiras, nas gôndolas do supermercado. Eu compro só carne embalada a vácuo, porque aí ela está com aquela cor sempre bonita, não é? Mas pense o seguinte, carne embalada a vácuo quer dizer que eles extraíram todo o oxigênio de dentro daquela embalagem, menos o oxigênio que já estava na hemoglobina, porque o oxigênio se liga com os átomos de ferro que ficam dentro da hemoglobina. Então, no processo de você embalar o produto a vácuo, você não consegue tirar o oxigênio que está ligado com a hemoglobina. E aí a carne vai ficar com aquela aparência o tempo todo enquanto ela está embalada a vácuo, porque ela não tem a possibilidade agora de perder o oxigênio para o meio. Isso não quer dizer que seja uma carne nova, isso não quer dizer que seja uma carne saudável, e também não quer dizer que é uma carne que chegou hoje. Aquilo ali pode ser uma carne que já está ali há vários dias. Como foi embalada a vácuo, não vai perder o oxigênio, e não perdendo o oxigênio vai continuar com aquela aparência bonita. Complicado, né? É uma enganação. Sinto muito, mas muitos de nós já fomos enganados ou ainda somos enganados pela indústria. Indústria não vale nada, seja do que for. Seja a indústria para produzir produtos de origem animal, seja a indústria de produtos vegetais. Porque as indústrias alteram o produto antes dele chegar na nossa mão. Problema. Você vai comer, por exemplo, arroz branco, você está comendo um produto adulterado.
O produto original chama-se arroz integral, onde ele tem todas as suas propriedades. Então não é somente a carne que tem passado por esses processos onde a sua qualidade perde. Nós também, comendo vegetais, corremos o risco de comer um monte de porcaria de alimento que foi adulterado. Mas precisamos comer um alimento in natura, mais natural possível. É a melhor coisa que vocês têm para fazer. Oi, Denise, seja bem-vinda. Obrigado pelo abraço. Veja só. A carne, então, o animal foi abatido, essa carne foi processada, e já vimos que o sistema de processamento é horrível. A legislação não reza nem que um lote de hambúrguer seja feito de 100 animais, como é nos Estados Unidos. Ou seja, tem pedaços de muito mais animais, CMS, carne mecanicamente separada, vem com uma alta quantidade de nitrito, nitrato, e essas substâncias são altamente cancerígenas. Problemas e mais problemas. Agora eu quero contar para vocês uma história bem interessante. Por 2 anos eu morei em Brasília, e aí vocês viram alguns amigos até de Brasília entrando e eu cumprimentando eles, né? Durante 2 anos eu morei em Brasília e eu tive uma grande oportunidade que foi trabalhar na UNB. Eu fui professor durante 2 anos na UNB, professor contratado, não era concursado, né? Eu abri uma vaga para professor substituto, para uma contratação, e eu concorri, e graças a Deus eu fui aprovado no processo e tive a oportunidade por 2 anos de trabalhar na UNB. E no período que eu trabalhava na UNB, eu recebi um convite do Ministério da Agricultura para que eu fosse fazer uma palestra sobre saúde para os funcionários do Ministério da Agricultura. E era a semana da CIPAT, o auditório estava lotado. Tem gente que já disse que cancelou o churrasco. Olha, eu não vou dizer para você que é uma escolha errada, não. Porque a qualidade está terrível, o produto é de péssima qualidade e você só traria malefícios para a sua saúde e para os seus convidados. E se você ainda ia ser a pessoa que ia receber os convidados, sabe que você ia estar matando, ou pelo menos começando a adoecer seus convidados. Então, Giovanni, vamos mudar o cardápio. Vamos pensar numa outra coisa. De repente você faz uma macarronada aí com o pessoal. Aqui em casa a gente gosta muito de receber amigos. Uma coisa que a gente faz que dá muito certo, a gente cozinha o macarrão e faz tipo espoleto. Coloca ali vários temperos, né? Várias opções, e aí cada um escolhe o que quer, a gente deixa os molhos prontos, na hora só dá aquela passada na panela com o macarrão já cozido, o molho, e aí o manjericão que a pessoa escolheu, né? Também ali o milho que ele escolheu, a ervilha que ele escolheu, por exemplo, a gente passa ali rapidinho e entrega o prato de cada um personalizado. É bem gostoso. Dá talvez menos trabalho que churrasco, bem mais barato e bem mais saudável, tá? Vai valer a pena. E a minha dieta de carboidrato? Rosana, depois a gente pode fazer uma live sobre dieta low carb. Eu quero fazer muito mais lives agora. Essa vai ser a primeira de muitas lives, então fique acompanhando, porque pelo menos uma live por semana nós vamos fazer, tá bom? Pelo menos uma por semana. E eu sempre vou avisar, porque eu ainda não consigo marcar um dia fixo, né, em virtude dos compromissos que eu tenho na parte da noite, em virtude dos pacientes que eu atendo. Nós estamos fazendo consultoria online. Hoje eu não estou fazendo um trabalho simplesmente entregar um cardápio para o meu paciente, porque isso não surte resultados. Opa, a gente deu uma caidinha rapidinho, mas já voltamos, hein, pessoal? Estamos aqui, firme e forte. Agora vamos ver uma seguinte questão. Eu disse que eu ia contar uma história para vocês, né? Deu essa falha na conexão, mas agora voltou. Eu fui convidado então para fazer uma palestra no Ministério da Agricultura. Mas eu gosto muitas vezes de cutucar a onça com vara curta. Mas é óbvio que eu já vou precavido. Em uma das minhas falas nessa palestra, eu disse que a qualidade de carne no Brasil é duvidosa. Agora imagina, você está dentro do Ministério da Agricultura, ali só tem funcionário do Ministério da Agricultura, e de repente o palestrante, a pessoa que está ministrando a palestra sobre saúde, diz que a qualidade de carne no Brasil é duvidosa. Eu cutuquei onça com vara curta. E teve uma nordestina que se levantou, brava, cabra da peste, e disse assim: oxe, você está querendo dizer então que a gente não faz nosso trabalho? Eu disse: calma, não foi isso que eu disse.
Eu disse que a qualidade de carne no Brasil é duvidosa. Mas isso não quer dizer que vocês não estão fazendo o trabalho de vocês. Eu já fui precavido, já sabia o problema que teria, então o que eu fiz? Eu peguei e estudei as estatísticas do Anual PEC. Anual PEC é o Anuário da Pecuária Brasileira. Ele é produzido todos os anos e você tem condições de comprar numa banca de revista. E eu então fui e peguei o Anual PEC do ano anterior, e verifiquei quanto tinha sido abatido no Brasil naquele ano de carne bovina, suíno, aves, peixes, cavalo, ovelha, cabrito e assim por diante. Então lá ele traz a estatística de todas as carnes que foram abatidas, a quantidade de cada uma delas. E a pergunta que eu fiz foi a seguinte para ela. Ela não tinha resposta, mas alguém tinha essa resposta. A pergunta foi a seguinte: quantos funcionários o Ministério da Agricultura hoje tem espalhado no Brasil responsável por carimbar a carne, aquele selo da CIF, que chama Sistema de Inspeção Federal? Quantos funcionários vocês têm hoje no Brasil? Ela não tinha informação, mas alguém tinha essa informação e então repassou a informação ali naquele momento. E eu pedi para eles trocarem o slide e colocarem então as estatísticas dessa quantidade de carne que foi abatida. E fizemos uma conta simples. Pegamos o número de carne, dividimos pelo número de funcionários que tinha no Brasil responsável por bater esse carimbo da CIF, ou seja, para fazer a inspeção da qualidade de carne. O número foi estrondoso, foi uma coisa absurda. Aí eu peguei e sugeri, então vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que os seus funcionários trabalhem 365 dias no ano, para saber qual é o montante de carne que ele deve carimbar todos os dias, ou seja, que ele tem que inspecionar a qualidade. Fizemos a conta, o valor ainda ficou muito alto. Aí nós dividimos isso por 24, como se todos os funcionários trabalhassem 24 horas por dia, durante 365 dias no ano, fazendo a inspeção da carne. O que aconteceu? O valor ainda era irreal e impossível de nós termos então a carne tendo uma boa fiscalização no Brasil. Já daqui a pouco eu falo um pouquinho a respeito dessa questão da proteína para crianças. As minhas duas filhas são vegetarianas desde quando nasceram, nunca comeram carne, nunca comeram produtos assim de origem animal. Durante uma época, comi um pouquinho de queijo, mas hoje queijo também não faz mais parte da dieta de casa já há algum tempo. Hoje até fizemos uma pizza aqui com um queijo de tremoço que eu fiz. A receita, ela está no site do Bambu Chuveiroso, eu coloquei aí, eu acho que o link, depois vocês podem procurar. E é uma opção para você fazer pizza, caso você não queira usar o leite, porque o leite talvez até um pouco pior do que a qualidade da carne hoje no Brasil, e podemos fazer uma live sobre isso depois. O valor era muito alto, e aí eu virei então para aquela nordestina, brava, cabra da peste, que levantou e disse então aquelas palavras para mim. Quando nós fizemos a conta, ficou mais do que provado que é irreal você acreditar de que um funcionário iria trabalhar 365 dias ao ano, 24 horas por dia. E ainda assim ele não conseguiria dar conta de todo o volume de carne abatido no Brasil. Eu virei para ela então e perguntei assim: a senhora pode me garantir que a carne que a senhora leva para sua casa, que tem um carimbo da CIF, foi batido por um dos seus funcionários? Aí ela disse: não. Depois dessa conta, eu não tenho condições de dizer que a carne que eu levo para minha casa, que está carimbada com o carimbo da CIF, foi um funcionário meu que bateu. Aí eu disse para ela assim: então a senhora não pode garantir para mim que a carne que a senhora compra no seu mercado de confiança, no seu açougue de confiança, que tem um símbolo da CIF batido na carne, dizendo que ela foi inspecionada, realmente ela tenha sido inspecionada?
Ela disse, não posso garantir. Eu falei, então, o que a senhora está me dizendo é que a senhora não tem condições de garantir que essa carne foi inspecionada. Isso, então, gera dúvida com relação à sua qualidade, não é mesmo? Aí ela disse, sim. Então, corre o risco da senhora estar comendo carne de péssima qualidade? Aí ela disse, pois é, eu não havia parado para pensar dessa maneira. Aí eu disse, então nós podemos afirmar aqui que a carne no Brasil tem uma procedência duvidosa? Todos disseram, sim. Depois dessas contas, era inegável. Quem dissesse não, é porque não viu as contas que nós apresentamos. Agora eu pergunto para você. Se a nossa fiscalização é falha, se o produtor que produz a carne não come a carne que produz, se o sistema de abate no Brasil, né, permite, na hora de você usar essa carne, que foi retirada somente um tumor da carne, seja usado para embutido. Se você tem hoje todas essas circunstâncias, como poderíamos dizer que a carne tem qualidade? Não temos. Não temos a menor possibilidade de dizer isso. Agora eu pergunto para você. Essa carne que eles descobriram que não tem boa qualidade é uma carne vendida no mercado nacional. Porque a melhor carne, que ainda assim não é boa, ela é exportada. E a pior carne fica aqui, para nós, brasileiros, comermos. Diante de toda essa realidade, eu perguntaria para você o seguinte: o S de sadia é S de saúde? O S de sadia é S de saudável? Não. A Friboi, carne de qualidade, jornalista famosa que participa das propagandas, é bom? Será? Será que quando aquela jornalista famosa, da qual eu não quero citar o nome agora, quando ela está preparando aquela carne e colocando na mesa, ela está comendo um bom produto? Será que ela está incentivando os brasileiros a comprar um produto de qualidade? Será que quando o Tony Ramos, que segundo o que me consta era vegetariano e ganhou rios de dinheiro para poder fazer propaganda da JBS, Friboi, que hoje foi deflagrada na ação da Polícia Federal, será que ele fez uma boa opção? Será que representar uma empresa como a JBS é uma boa? Será que você comprar um produto da BR Foods, que é uma das maiores empresas distribuidoras de carne no mundo, é saudável? A Sadia, a Perdigão, isso não é saúde. Mas mais do que não ser saúde, isso é uma prática inescrúpula, uma coisa horrível, horrorosa, porque eles mentem para o consumidor. É uma grande mentira, é uma grande palhaçada o que eles fazem. A questão é que somente isso tudo veio à tona porque a Polícia Federal investigou. Mas aí eu pergunto para vocês, a Polícia Federal investigou por quê? Será que a polícia investigou por causa de uma denúncia anônima? Será que a Polícia Federal investigou, talvez, porque a JBS Friboi foi uma das patrocinadoras da campanha
da atual chapa que foi eleita como sendo presidente do Brasil? Uma ótima pergunta, né? Será que porque o filho do ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva é um dos acionistas majoritários da JBS no Brasil? Por quê? Por que será que saiu hoje essa bomba na mídia? É óbvio que não foi por causa da qualidade. É óbvio que não foi simplesmente porque isso está matando a população brasileira. É porque essas empresas, ou pelo menos a JBS, está envolvida diretamente com a eleição do atual presidente e da ex-presidente do Brasil. E ao a Polícia Federal investigar, acabaram descobrindo coisas que eles não imaginavam. E hoje você, consumidor, foi alertado sobre isso. O meu recado final, e depois eu respondo algumas perguntas para vocês, é o seguinte: ser sábio não é resolver problemas. Ser sábio é evitar problemas. E é impossível você evitar problemas, principalmente de saúde, se as suas escolhas não melhorarem. E eu diria para você, a qualidade de carne, ela é péssima. E nós não devemos ter uma alimentação baseada nesse tipo de produto. A melhor opção que nós temos com relação à dieta é justamente uma dieta baseada em produtos de origem vegetal. Quando eu disse para vocês que eu contaria por que eu me tornei vegetariano, eu me tornei vegetariano porque eu achei muito incoerente ser especialista em carne e, se eu continuasse por mais um ano, um mestre em qualidade de carne, e ver que quem produz não come o que produz. Durante a minha faculdade, nós éramos em 44 alunos. Dos 44 alunos, 43 deles eram filhos de fazendeiros. Somente um não era. E esse um era eu. Todos os outros 43, se eles quisessem, eles teriam condições de produzir um produto de origem animal com uma qualidade diferente daquela que é oferecido no mercado nacional. Mas eu não tinha essa opção. Eu não tinha condições porque eu não sou filho de fazendeiro, porque eu não tenho terra, e eu não teria condições de produzir a carne que seria servida na minha mesa. Na época de faculdade, meu apelido era zootecnista do asfalto, porque eu não tinha terra. E eu então comecei a ficar incomodado com a situação de comer algo que eu sabia como era produzido. E isso me fez passar por um período muito difícil, uma escolha muito difícil, talvez uma das escolhas mais difíceis da minha vida, que foi abandonar um mestrado. Eu fui aprovado no vestibular com 16 anos, eu me formei numa faculdade de 5 anos com 21 anos e logo entrei num mestrado. Eu teria a possibilidade de terminar um mestrado muito cedo, embarcar num doutorado e quem sabe até num pós-doutorado, mas a incoerência não me permitiu continuar nesse caminho. E aí eu fiz a opção de abandonar o mestrado e fazer a faculdade de nutrição. E nesse período eu acabei me tornando vegetariano. O convite que eu faço para você não é que você vire vegetariano agora, mas que você adquira conhecimento, que você aprenda mais sobre aquilo que você serve na mesa. E com certeza, conhecendo melhor aquilo que você tem colocado na sua mesa, provavelmente suas escolhas vão mudar. As suas escolhas vão mudar. E você vai abandonar o consumo de muitos alimentos que hoje você coloca na mesa. Conhecimento é poder. Conhecimento é poder de decisão entre escolher levar ou não o determinado produto para casa. O que eu diria para você é o seguinte: as suas escolhas precisam melhorar. As suas escolhas precisam melhorar. E nós estamos aqui justamente
poder ajudá-los a adquirir conhecimento. Eu quero responder algumas perguntas que vocês fizeram e eu vou começar pela que está na tela agora, que é a do Alexandre Santos. O Alexandre ele diz assim: e os agrotóxicos? Como se prevenir se não consumir orgânicos? Alexandre, nós temos um problema muito sério que há alguns anos atrás o Brasil não era o maior produtor de agrotóxicos do mundo, mas hoje nós somos o maior produtor de agrotóxicos. Também somos o maior importador de agrotóxico, ou seja, tudo que é produzido no Brasil hoje de agrotóxico não é suficiente para atender o mercado nacional. E nós precisamos importar, e nos tornamos o maior importador de agrotóxico. Então, nós consumimos uma quantidade muito grande de agrotóxico no Brasil. Como se prevenir? Orgânico. Realmente, o orgânico é um produto que você não vai ter o uso do agrotóxico. Mas a questão é, desde o início nós estamos falando sobre fiscalização. Nós estamos falando que a fiscalização no Brasil, ela é muito ruim. E vocês acham que é só para a questão da qualidade da carne? Será que realmente os orgânicos são orgânicos? Será que realmente o produto que eu levo para casa, imaginando que vai fazer bem para a minha família, faz bem? Eu não sei. Eu sei que há de se desconfiar. Você precisa desconfiar. Um dia um professor de química que deu aula para mim no primeiro ano, ele disse assim, ele começou, na verdade, a ensinar um assunto errado que nós havíamos estudado no ano anterior. E ele estava explicando errado. E eu virei para um amigo, olhei para ele assim e falei, mas não está errado o que ele está ensinando? Aí ele disse, está estranho, né? Está errado, né? E aí nós dois falamos, professor, mas não está errado isso que o senhor está ensinando? E ele, ainda virado para o quadro, disse assim, quem falou isso? Eu falei, meu Deus, já me compliquei. Primeiro dia de aula, estou conhecendo esse professor hoje e já estou arranjando confusão. Aí quando ele virou, não tinha como se esconder, né? Eu e esse amigo levantamos a mão assim e falamos, fomos nós, professor. Aí ele disse, parabéns, vocês perceberam algo muito importante. Eu estou ensinando errado para vocês. E aí nós perguntamos, mas por que o senhor está ensinando errado? Ele falou, porque eu quero deixar uma lição hoje para vocês que eu espero que ela tenha valor durante toda a sua vida. Duvide. Duvide de tudo. Não acredite que o que eu falo aqui realmente é verdade. Não acredite que aquilo que as pessoas vão dizer para você é verdade. Investigue. Vá atrás. Pesquise. Vocês precisam desenvolver uma mente crítica. Entenderam? Não aceite tudo que eu estou falando também. Duvide. Pesquise mais sobre o assunto. E aí nós vamos descobrir quais são as melhores escolhas. Com relação ao orgânico, eu diria que é a melhor opção que nós temos que fazer. Isso se a fiscalização realmente fez o papel dela e descobriu se ele era orgânico ou não. Mas uma coisa é certa. Quando você come carne de frango, por exemplo, a dieta básica do frango é milho e soja. O milho como sendo fonte de carboidratos, a soja como sendo a fonte de proteína, e aí você fecha, então, que consegue balancear uma ração para frango. E eu diria para vocês o seguinte, no Brasil tem uma legislação que diz a quantidade de agrotóxico que pode ser utilizada na produção desses gêneros alimentícios. Mas quando esses alimentos são destinados à ração animal, a quantidade de agrotóxico é muito maior. E quando esses animais comem essa ração, uma grande quantidade de agrotóxico acaba ficando retido na musculatura, se for bovino, no caso, mas se for frango, na gordura do frango. Todo esse agrotóxico vai para a gordura do frango. E depois, quando você come esse produto, você ingere uma quantidade grande de agrotóxico. Algumas pessoas, por exemplo, que não comem determinadas verduras, podem ingerir mais agrotóxico do que elas ingeririam comendo essas verduras através das carnes, desses produtos de origem animal. Isso é um problema. Então eu diria assim, se você tiver a possibilidade de comprar orgânico, se você não tem a possibilidade de comprar o orgânico, você pode colocar algumas gotinhas de iodo a 2% para você poder colocar a sua verdura de molho
e ela vai conseguir reduzir uma certa quantidade desse agrotóxico, tá? Valeria a pena. Outra pergunta aqui, está falando sobre o consumo de comer ovos todos os dias. E, Evelyn, eu vou dizer para você uma coisa que foi descoberto através do maior trabalho de coorte feito no mundo. O que é um trabalho de coorte? Um trabalho de coorte é um trabalho onde você tem o acompanhamento da população-alvo por algum período longo. E esse trabalho de coorte, ele foi feito com as enfermeiras dos Estados Unidos. Ele foi conduzido pela Harvard e esse trabalho chegou a algumas conclusões, porque eles podem fazer muitas inferências, porque o tempo de acompanhamento é muito grande. E uma das conclusões que ele chegou, para você, Evelyn, vai ser interessante essa resposta, porque você é mulher. E como o trabalho foi conduzido em mulheres, a conclusão do trabalho pode ser a mais absurda possível que você imagine quando eu lhe disser, mas ela é verdadeira. E se alguém quiser, depois eu passo o link para que você possa assistir o vídeo de um médico americano compartilhando essa informação para nós. A conclusão que eles chegaram é que a gema de um ovo, o colesterol presente na gema de um ovo, ele é tão destrutivo, gera um risco à saúde da pessoa, encurta a vida das mulheres, o equivalente a você fumar 5 cigarros por dia durante 15 anos. O colesterol presente na gema de um ovo gera ou encurta a vida de uma mulher a mesma coisa do que ela ter fumado 5 cigarros por dia durante 15 anos. Então ele diria que comer ovos todos os dias não é bom e talvez em nenhum dia seja muito melhor. E eu não como. Eu sei que tem um médico famoso que compartilha dizendo que ele come 5 ovos todos os dias e ele está vivo, né? Sorte dele. Mas eu não recomendo. O Robson pergunta assim, como fica a questão sanguínea quando a dieta é vegetariana? Pessoas com sangue podem... dieta vegetariana. Pessoas com sangue O podem ser vegetarianas? Obrigado, Robson, pela pergunta. A dieta do tipo sanguíneo, Robson, ela surgiu com um pensamento evolucionista. Eu creio em Deus. E por crer em Deus, eu sou criacionista. Eu não sou evolucionista. E na criação, ainda no Gênesis, quando Adão e Eva foi criado, Deus colocou os 4 tipos sanguíneos e os 2 fatores RH somente nesse casal. Talvez Adão fosse A com O. E o A prevalece, então ele é A. Mas ele carrega o O também na sua inscrição sanguínea. E talvez Adão fosse RH positivo. Eva seria, então, sangue tipo B, com o fator O também associado. E ela seria o RH negativo. E quando você faz, então, o cruzamento entre o tipo sanguíneo de Adão e Eva, você conseguiria todos os 4 tipos sanguíneos. A com B, AB. A com O, A. O com B, B. O com O, O. E o fator RH, que poderia ser positivo ou negativo, né? Então eu acredito que 4 tipos sanguíneos já foram embutidos no primeiro casal, em Adão e Eva. E quando criados, eles receberam uma indicação, que está em Gênesis capítulo 1, verso 29, de que a sua alimentação deveria ser vegetariana. Mas os evolucionistas, ao contrário dos criacionistas, eles creem que nós temos a origem dos macacos e nos tornamos o Homo erectus. E ao nos tornarmos Homo erectus, nossa primeira dieta foi estrita carnívora, onde nossos primeiros ancestrais caçavam, só comiam carne. Depois, o tempo passando, os animais foram diminuindo e aí eles começaram a plantar. Então eles tinham agora uma dieta onívora, uma dieta
onívora. E assim foi o curso da história baseado no evolucionismo. Então eu creio de que a primeira dieta ela foi dada por Deus e ela é vegetariana. E os evolucionistas creem que a primeira dieta é carnívora. Por isso hoje na peixe. Por isso hoje nós temos um problema grande, porque se fala muito sobre a dieta do tipo sanguíneo, mas hoje está muito famoso a dieta low carb. A dieta low carb é a dieta baseada então numa pobre em carboidratos rica em proteína. E essa dieta ela tem a origem evolutiva. Não vai ter problema nenhum, tá bom? Os macacos são frutívoros. Pois é, e se viemos de lá, por que vamos comer carne, né? No início. Vamos ver mais alguma pergunta aqui, ó. O que é bom para resolver problema com gastrite? Gastrite, você precisa descobrir a causa. João, porque você pode ter uma gastrite com fundo nervoso, ou seja, um aumento na quantidade de cortisol, aumenta a produção de ácido dentro do estômago, isso pode desencadear uma gastrite. Você pode ter uma gastrite que está correlacionada a cálculo biliar, onde você tem cálculo dentro da vesícula, e esses cálculos na vesícula acabam interferindo o tempo de esvaziamento gástrico, isso também gera gastrite. E você pode ter gastrite por conta do Helicobacter pylori, do H. pylori. E aí, nesse caso, você precisaria matar a bactéria para que você tivesse condições, então, de eliminar a gastrite. Se o problema for correlacionado às pedras na vesícula, os cálculos biliares, você teria que fazer um processo de extração da vesícula ou alguns tratamentos alternativos que têm surgido para você conseguir fazer a retirada desses cálculos de uma maneira natural. Se for uma gastrite correlacionada à questão do cortisol, que é o hormônio do estresse, você já precisaria, então, agora resolver o teu problema de estresse. A maioria das pessoas sofrem gastrite por aumento de estresse por conta de não dormir quantidade suficiente. E ainda tem pessoas que têm problemas de digestão, sofrem de dispepsia, ou seja, produzem pouco pepsinogênio que, quando entra em contato com o ácido, vira pepsina e ativa, então, as enzimas depois para a digestão do alimento. E isso faria com que o tempo de permanência do alimento ficasse maior no estômago e favoreceria o processo da gastrite. O Everton disse que no final do ano, final do ano eu vou estar aí, Everton. Nós vamos estar na tua terra. Vai ser ótimo, um prazer, um grande abraço, Everton. Vamos ver o que mais aqui. A Suelen está dizendo assim: gente, eu faço low carb, como vários ovos todos os dias. Pois é, talvez fumar fosse mais saudável. Terrível, né? Mas é uma verdade. Pois é, Suelen, eu não recomendo dieta low carb, não. Você pode fazer uma dieta com uma quantidade menor de carboidrato do que na dieta normal. Quando a gente faz faculdade de nutrição, a gente aprende que por volta de 50% a 55% das calorias deve vir do carboidrato. Mas eu monto cardápio para alguns dos meus clientes com uma quantidade menor, chegando muitas vezes a 30% das calorias provenientes do carboidrato, mas não menos que isso, tá? Não menos que isso. E aí eu busco proteínas de origem vegetal para tentar fazer essa dieta hiperproteica e favorecer o processo de emagrecimento e também o ganho de massa muscular. Não é porque a gente é vegetariano que a gente tem que ser fraquinho e franzino. Tem muito vegetariano que é fisiculturista, forte, atleta, então é um mito. Queria saber sobre o óleo de coco. Estão trocando o óleo de soja pelo óleo de coco. Vamos lá, Elizabeth. Como é que você está? Tudo bem, querida? O óleo de coco, ele é saturado. E não é pouco, viu? O óleo de soja, ele é 69% saturado. Já o óleo de coco é 93% saturado.
Tem coisa boa no óleo de coco? Claro que tem coisa boa. Tem coisa boa no óleo de coco. Mas eu não indico o óleo de coco. Na verdade, eu não tenho indicado óleo nenhum. Quanto menos óleo a gente usar, melhor. Quanto menos óleo nós usarmos, melhor. Os óleos vegetais são inflamatórios, porque são ricos em ômega 6. E o ômega 6 ele é uma gordura pró-inflamatória, que gera inflamação. Então eu não sugiro muito consumo de óleo vegetal, não. Se você tiver condições de fazer com o mínimo de óleo possível e depois você comer castanhas, abacate, açaí, o próprio coco, azeitonas como fonte de gordura, seria uma opção bem mais interessante do que você ficar usando o óleo para cozinhar. Mas aí vocês devem falar assim, nossa, mas tem aquele médico famoso dos ovos, que também fala do coco. Ele fala muito bem do coco. Pois é, ele fala, né? Mas a Associação Brasileira para Tratamento de Obesidade tem um comunicado falando do óleo de coco. E se você rolar aí na fanpage, você vai acabar encontrando esse artigo. Não é um artigo, na verdade, é uma nota que foi publicada pela ABESO, Associação Brasileira para Tratamento de Obesidade. E aí você vai verificar o porquê eles não me indicam o óleo de coco. Deixa eu falar uma coisa para vocês muito séria. Óleo de coco tem coisa boa. Claro, do ovo tem coisa boa. A gema, quer dizer, tem coisa boa. Ela é rica em vitamina A. Você tem muita zeaxantina ali, bom para os olhos, né? E esse médico que fala bem do olho, ele fala, olha, a minha idade eu ainda não uso óculos. Né? Eu sou mais novo que ele, eu uso óculos. Mas eu uso óculos desde criança. Não é porque eu não como ovo, porque eu comia muito ovo quando criança e ainda assim usava óculos. Se fosse assim, ninguém usaria mais óculos no Brasil, porque não teria, né, o envelhecimento dos olhos. Não é bem assim que a coisa funciona, tá? Então, assim, esse médico fala lá da gema do ovo, ele também fala que tem coisa boa. E tem. Eu não posso ser hipócrita ao ponto de não dizer que tem coisa boa. Mas eu vou fazer uma pergunta drástica para você agora. Fezes, cocô, tem coisa boa? Tem coisa boa no cocô? Sim ou não? Claro que tem. Você tem bactérias no intestino que fazem a fermentação daquele alimento que passou sem sofrer digestão, as fibras. Nesse processo de fermentação, você tem um aumento da colônia de bactérias. E essas bactérias são ricas fontes de vitamina B12. Então agora eu vou começar a indicar para o meu paciente vegetariano comer cocô porque é rico em B12. Não. Eu tenho muitas vitaminas e minerais que não foram absorvidos, então nas fezes está cheio de vitaminas e minerais. Por isso eu vou indicar para comer? Não. Então, quer dizer, não é porque tem uma coisa boa no produto que ele é bom. Entenderam? Nós temos que separar isso. Você olhar para o alimento de uma forma isolada, simplesmente pincelando algo que tem bom dentro dele, retirando isso, e aí dando todo o crédito para o alimento, porque ele é rico nisso, é rico naquilo, isso não é uma boa opção. Nós temos que olhar para os alimentos como um todo. Na faculdade de nutrição, nós temos uma disciplina que chama-se bromatologia. Na bromatologia, nós aprendemos a fazer uma análise chamada de análise centesimal do alimento. Centesimal quer dizer que eu estudo o alimento no seu 100%. Então eu não posso falar de um alimento somente por algo bom que ele tenha, entendeu? Eu preciso falar de um alimento como um todo. E como um todo, eu não recomendaria óleo de coco, eu não recomendaria os ovos, né, mesmo tendo coisa boa. Porque aquilo que tem de bom a gema do ovo, eu consigo em outros lugares. Por exemplo, a vitamina A, que ele tanto fala, né, nós encontramos na cenoura, nós encontramos no mamão. No entanto, que quem come muito cenoura e mamão fica com a palma da mão amarela. Por quê? Excesso de vitamina A. Então, cuidado. Nós temos outras fontes de vitamina A. Tá? Então, lá também tem colina, que é bom para o cérebro na gema do ovo. Tá, mas você já ouviu falar de lecitina de soja? Lecitina de soja é uma graxa que você compra, ou um suplemento que você toma, que é riquíssimo em lecitina de soja. E ela é importante para a manutenção dos neurônios, aumento aí da sua
longevidade cerebral. Mas não preciso comer o ovo, tem em outro lugar, tá? Ah, o óleo de coco é rico no ácido láurico. Mas eu tenho ácido láurico também em outras gorduras, inclusive gorduras poliinsaturadas, ou seja, que não são saturadas, também conseguem ter uma certa quantidade de ácido láurico. E essa gordura, que é o ácido láurico, ela é boa para pessoas, por exemplo, que acabaram de fazer uma cirurgia como uma fonte de energia. Até para quem faz musculação, interessante. Mas eu encontro em outros alimentos, não tem necessidade de usar óleo de coco para isso, tá? Então a coisa é meio complicada. Pessoal, são 11 horas e 10 minutos. Eu falo de saúde. E uma das coisas que eu falo é que dormir cedo é importante. E nós nos empolgamos, hein? Já faz 1h10 que nós estamos por aqui. Eu gostaria de encerrar, não querendo encerrar, mas precisando encerrar. Olha só, minha esposa está dizendo aqui, ó, oi Ricardo, sou sua fã. Obrigado, meu amor. Que bom que você acompanha as minhas lives. Nós vamos encerrar, pessoal. Eu estou vendo as perguntas de vocês aqui. Eu vou dar uma olhada nessas perguntas para que nós possamos fazer, então, próximas lives baseadas nas perguntas que vocês estão colocando aqui, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela sua presença. Eu espero que nós tenhamos tido um papo agradável, que você tenha gostado, que você tenha aprendido com essa live de hoje e que você entenda que o que aconteceu hoje com relação a essa descoberta da qualidade não foi uma investigação pensando em você, não foi uma investigação pensando na sua família, não foi uma investigação pensando em colocar um produto de qualidade na sua mesa. Foi algo que aconteceu por acaso devido a essa empresa ter uma correlação direta, né, com doações, e ela sendo investigada, acabou sendo descoberto mais essa fraude. Tá bom? Vamos encerrar. Foi um prazer. Olha, a Miriam Padilha por aqui também. Que legal, Miriam. Ah, eu vou aí, Miriam. Só convidar que nós vamos com o maior prazer, viu? Entre em contato com a NET aí que a gente vai. Aí a gente continua o trabalho que a gente já começou aí. Vou ver as perguntas, pessoal. Tem muita pergunta interessante aqui, viu? Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Uma boa noite. Que Deus abençoe vocês. E nos vemos na próxima live. Continue acompanhando, por favor, nossa fanpage. Compartilhe com seus amigos também. E temos postado também algumas coisas lá no Instagram. Ricardo Vargas Nutri. Você pode procurar lá também. E como último recado que eu quero dizer para você é o seguinte. Nós estamos morando em Jacareí, São Paulo agora. E continuamos fazendo o atendimento, só que agora num sistema diferente. Nós não atendemos somente para montar um cardápio para você, mas nós estamos oferecendo para os nossos clientes uma consultoria online. E se você tiver necessidade, se você precisar, pode entrar em contato e aí nós teremos o maior prazer de dedicar aí um bom tempo para nós estudarmos juntos sobre saúde e a gente poder resolver os problemas que vocês têm. Pessoal, beijão para vocês, até a próxima, um grande abraço, tchau.